pessoal, esse primeiro vídeo então é para falar para vocês um pouco sobre o Java. Se tem falado sobre o programa Java, mas poucas pessoas entendem o processo de desenvolvimento de uma aplicação Java, tá? Então eu vejo que o pessoal quer aprender, né, mas acaba começando do jeito errado, que é sair programando, tá? Porque Java não é só uma linguagem de programação. Java não é só uma linguagem, não é um monte de comando que você memoriza e sai usando na hora que tem que usar. Não é isso. Java é um ambiente de desenvolvimento. É toda uma base para que a sua aplicação possa funcionar. Então é preciso ter esses conceitos, saber como que esse mundo funciona, para a gente saber o que dá para fazer e estudar as possibilidades, tá? Então, o que tem no ambiente Java? O Java trabalha com dois principais componentes, o JRE e o JDK, ok? O JRE é o ambiente de execução do Java, que lhe fornece a JVM, que é a máquina virtual do Java, que emula uma CPU e uma memória, e também traz as principais bibliotecas do Java, dependendo da edição do Java que você vai estar utilizando na sua máquina. E outro cara importante é o JDK, que é o kit de desenvolvimento, tá? Então você pode, por exemplo, ter uma máquina virtual do Java na sua máquina, mas você pode não desenvolver, você é apenas um usuário. Ou você pode também vir a desenvolver algumas aplicações, basta ter o kit de desenvolvimento do Java. Todas essas ferramentas estão no site da Oracle, na seção de downloads, tá? Nesses vídeos que eu vou estar gravando para vocês, eu vou estar utilizando o JSE. Então, o Java, ele se desmembra em três grandes bases, que é o JSE, que são aplicações cliente-servidor, JEE, que são aplicações corporativas, tá? Elas tentam integrar sistemas, tá? E o JME, que é para sistemas mobiles e sistemas com menor capacidade de processamento, tá? Esses vídeos a gente vai estar trabalhando com aplicações cliente-servidor. Então, o que é programação orientada a objeto, né? Muito se fala de objeto. O objeto é a existência de uma forma, tá? Então, são objetos que a gente tem no mundo real, tá? Então, um livro é um objeto, celular é um objeto, carro é um objeto, tudo que existe, tá? Que faz parte do contexto é um objeto, tá? Então, orientação a objeto, ela parte do princípio de que você vai trabalhar com coisas que existem, tá? Então, você vai sempre estar tratando esses objetos que existem na sua aplicação, por exemplo, tá? Então, para isso ficar mais claro, no Java, você desenvolve uma classe, constrói uma classe, que é o quê? A forma do seu objeto. É como o objeto ele deve ser. Então, por exemplo, classe pessoa, né? Então, o que é uma classe pessoa? O que faz de pessoa ser pessoa? É o nome da pessoa, é a altura da pessoa, o sexo da pessoa, o endereço da pessoa. Então, todos esses atributos são referentes à classe pessoa. Quando eu faço com que essas propriedades elas venham a existir, o conjunto delas faz com que eu tenha um objeto, tá? Então, eu posso ter 1000 pessoas, e essas 1000 pessoas são 1000 objetos, porque elas existem, tá? Isso é orientação a objeto, é não só a construção da propriedade, mas também definir funcionalidade para esses objetos. Então, por exemplo, nós temos as propriedades de pessoa, que é o nome da pessoa, a altura da pessoa, o sexo da pessoa. Isso que eu acabei de falar são atributos, são propriedades.
E o que que ela faz? Ela anda, come, estuda, dorme. E isso já são ações que vêm ser o quê? As funcionalidades de pessoa. Quando eu falar do João, ele é uma pessoa, tá? Isso é orientação a objeto, que é diferente da programação estruturada, na qual você não tinha você não tinha essas instanciações de objeto, você tinha uma estrutura na qual você construía um conjunto de dados e esse dado era a sua entidade, tá? E coisas que fossem referentes àquela entidade, que fossem ser executadas para aquela entidade, estavam em uma outra parte do seu sistema, tá? Em Java não, você tem essa entidade e essa entidade ela é responsável pelas ações dela, tá? Isso é um resumo de orientação a objeto. Agora vamos baixar e configurar o Java. Basta entrar no site da Oracle, na seção de downloads, tá? Vou escolher a opção aqui Java SE, plataforma Windows, que é a que eu uso, é muito simples a instalação, tá? Vou aceitar os termos, vai começar o download e ele vai trazer um arquivo, que é esse aqui, tá? Basta dar 2 cliques, next, next, e o Java vai estar instalado. Mas agora a gente precisa configurar o ambiente Java. Vou no meu computador, clico com o botão direito do mouse, propriedade, avançado, e vou em variáveis de ambiente. Aqui nós vamos criar 2 novas variáveis, tá? Eu já criei, por isso eu vou mostrar para vocês. A primeira, então, é o classPath. Basta escrever classPath e o valor dela é 1 ponto, já que qualquer caminho que estiver deve ser considerado o caminho do classPath. Depois eu vou criar a variável JavaHome. O valor dessa variável é o C dos pontos, arquivos de programa, Java e o JDK, ou o caminho que você instalou o Java, tá? Só copiar e colar ali no valor da variável. A terceira variável, nós vamos editar o classPath, tá? Basta vir editar, coloca um ponto e vírgula no final e o valor dela vai ser o JDK/bin, tá? Só copiar e acrescentar ali no final do classPath. Pronto. Dá OK, reinicia o computador e o Java está configurado no seu computador, ok? Feito o processo de instalação do Java no seu computador, agora você vai testar a JRE. Para isso, basta abrir o prompt de comando e usar o comando java -version. Esse comando tem que trazer a versão da sua JRE, tá? Então, tá aqui. No caso, a minha JRE é a 1.7, tá? A partir daqui, já é possível criar a nossa primeira aplicação, a nossa primeira classe. No caso, nós vamos criar o famoso Lamundo. Então, aqui, eu vou fazer já na linha de comando mesmo, edit olamundo.java. Interessante daqui é já ver algumas características da... No caso aqui, o nome do arquivo é olamundo.java. E o O e o M estão em letra maiúscula. Isso significa que quando eu fizer a minha classe, ela deve ter o mesmo nome desse arquivo, exatamente como está escrito. Então, aqui eu vou escrever public class olamundo, abro e fecho parênteses. Mesmo que você não esteja fazendo isso, que nem eu aqui no prompt de comando, esteja fazendo isso no bloco de notas, por exemplo, quando você for salvar o arquivo, tem que salvar o arquivo com o mesmo nome da classe, .java no final, tá? Então, vamos criar o nosso método main, public static void main, abre e fecha. Aqui no parênteses do main,
A main, ela sempre recebe argumento, que é uma string, é um vetor de string, que é o famoso args, tá? Que é isso? São parâmetros que você pode passar pela linha de comando na hora de executar a sua classe, ok? Então, aqui, system.out.println, entre aspas aqui, olá mundo. Tá feito a nossa primeira classe do Java, que é a classe olá mundo. Feito isso, eu vou salvar e fechar. Aqui no meu desktop, que é o caminho que eu estou utilizando, ele já criou o arquivo, tá vendo? Ó? Public class olá mundo, public static void main e aqui o system out. Como executar isso? O Java, ele trabalha da seguinte forma: você cria o arquivo .java e o que vai ser executado, na verdade, é o bytecode do .class. O .class é o Java compilado. Para isso, nós vamos usar o comando javac no prompt de comando e o nome do meu arquivo que eu quero compilar, .java. Se ele retornar a linha, significa que ele executou, compilou e não teve erros. Tanto que aqui ele criou o arquivo .class. Esse .class que vai ser lido pela JRE e vai executar as linhas. Para rodar isso aqui agora, é só usar o Java olá mundo. Pronto. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês devem ter achado esse olá mundo ridículo de fazer, né? Por isso que eu proponho um desafio para vocês. Eu vou usar o meu olá mundo aqui para vocês verem, ó. Java olá mundo. E aqui eu vou passar uns parâmetros, ou seja, qualquer coisa que eu digitar vai ser reescrito no meu olá mundo. Querem ver? Olha só. Muito simples, né? Muito simples. Java olá mundo. Qualquer coisa. Já ficou fácil como é que faz para passar os parâmetros, né? É só colocar o nome da classe e passar os parâmetros. Agora, pessoal, é só fazer o Hello World. Beijo!